Boa noite, alunos, alunas. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso, ok? Eu sou o professor Assis Daniel Gomes. O nosso encontro de hoje, nós vamos debater a história das ciências, olhares teóricos, ok? Quando a gente faz um debate inicial sobre a história das ciências, pensando aspectos teóricos, nós precisamos introduzir, que os alunos precisam saber, desse debate entre os relativistas e os racionalistas para pensar a ciência moderna, ok? Especialmente aqueles que se dedicam na história e filosofia da ciência. Então, essas tensões são tensões de lugares, porque, porque, porque essa denominação de relativista e racionalista, muitos desses teóricos, eles, na sua época, não incorporaram, né, não falaram que eram relativistas e não falaram que eram racionalistas. Então, às vezes, essa denominação de racionalista ou relativista provém da interpretação que outros fazem de sua obra, de sua fala, ok? Tentando, portanto, adequá-los a determinadas caixas de interpretação teórica, não é? Que também tem um fio de preconceito aí, né? Um fio de preconceito, um fio de preconceito. Então, é importante a gente compreender como essas caixas, né, elas são construídas. É uma forma didática para você conseguir compreender as linhas pelas quais o autor ele vai trilhando, né, as suas influências e a sua posição em relação à construção do pensamento científico, que é a construção da ciência. Então, isso nos ajuda a pensar justamente o que eles vão defender, o que é a ciência e o que não é a ciência, e quais os critérios, né, para a gente conseguir diferenciar a ciência da pseudociência. Nós queremos, então, destacar aqui dois autores, não é, que são clássicos na área, que estão, de certa forma, dentro dessas duas visões, um defendendo uma e outro defendendo outra, que é o Thomas Kuhn e o Lakatos, não é? Então, nós vamos tentar ver quais os elementos, né, características que fazem com que esses dois autores, de certa forma, se incorporem nesses quadros, ok? Que, de certa forma, nós podemos considerar que são quadros extremistas, no sentido de são concepções bastante diferentes uma da outra sobre a ciência, né? A relativista e a racionalista. Aqui nós temos o Thomas Kuhn, não é? A foto de Thomas Kuhn e a sua principal obra, né, que nós estamos nos referenciando, que é a Estrutura das Revoluções Científicas. Então, quem desejar ler, tem em PDF na internet, você pode baixar gratuitamente, ok? É uma das obras, a obra que ele vai defender, por exemplo, a ideia de paradigma, né, nas ciências, né? Como a mudança de paradigma, ela realiza, de fato, uma revolução científica, uma revolução na forma de compreender e produzir a ciência. Aqui nós temos a foto do Lakatos, né? E o seu livro, A Metodologia do Programa de Pesquisa Científica, que é justamente a ideia, né, que ele vai defender para afirmar a ciência, né,
e os métodos do conhecimento científico, se contrapondo, logicamente, a uma perspectiva mais relativista, né, da ciência. Da ciência. Não encontrei esse livro traduzido em português, mas talvez exista, né? Então, quem quiser pode ir atrás dessa tradução, mas eu não encontrei apenas a inglês, né? Livro em inglês. Então, os racionalistas, eles constroem critérios únicos de análise, né? Eles tentam homogeneizar a análise, construir parâmetros de análise, né? A fim de controlar a subjetividade do cientista. Por isso, eles defendem uma análise, né, da ciência que seja atemporal, fora do tempo histórico, né, que seja uma perspectiva universal. Daí a aproximação deles com um conhecimento ontológico e metafísico, né? O afastamento deles, justamente, por exemplo, da história, né? E de outras ciências que podem promover um reforçamento de determinados elementos de subjetividade dos cientistas. Então, eles acreditam, né, que o cientista ele pode ter uma posição neutra no momento de produção de seu conhecimento, né, por meio de estratégias metodológicas, né, e construção de categorias universais. Bem, mas aí nós sabemos que já é uma crítica direta, né? Quem constrói essas categorias universais, né? Quem estipula que essas categorias são universais? Universais para quem? Para que grupo social? Ok? Então, nós sabemos que, de fato, essa defesa racionalista ela não leva em consideração a pluralidade e a diversidade da produção científica, né? E os elementos políticos, sociais, econômicos, né, que movem essa produção científica, né? Como se os cientistas e a produção da ciência fosse feita em um laboratório protegido de todas essas influências externas. E nós sabemos que não é dessa forma, não é? Então, para isso, né, para defender essa determinada neutralidade, os racionalistas vão criar guias de escolhas e decisões científicas, defendendo a ideia ainda de verdade, construindo testes, né, que possam validar as suas considerações, testes esse que eles colocam como de neutros, objetivos, né, sem a intervenção da subjetividade, né, do pesquisador dos objetos pesquisados, no caso, se forem comunidades, pessoas. Então, isso vai favorecer também a defesa da ciência enquanto um conhecimento de alto valor, porque atrela a ideia de ciência à verdade, enquanto uma verdade absoluta. De certa forma, coloca a ciência no mesmo patamar da religião, construindo para a ciência dogmas, ok? Dogmas. Essa visão, ela segue algumas vertentes do pensamento positivo ainda, né, do positivismo, justamente porque ela procura racionalizar a ciência, né, na perspectiva do progresso, né, do progresso. E o progresso no século XIX, na perspectiva do Augusto Comte, estava muito ligado a essa ideia do desenvolvimento
positivo da sociedade, né? Por meio da racionalização e universalização do conhecimento científico. Okay? Os relativistas, né, então, vão negar essa ideia de universalidade da ciência, da atemporalidade da ciência, da neutralidade dos cientistas, ok? Então, eles vão negar essas características que os racionalistas colocam como fundamentais, né, para a ciência. Então, eles vão dizer, olha, os cientistas possuem padrões de julgamento. E esses padrões de julgamento não estão ligados necessariamente, né, a uma construção científica, né? E esses padrões, eles, às vezes, provêm da subjetividade, de posições políticas, econômicas, né? Que afetam, né? Afetam a escolha e os interesses dos cientistas. Então, não é possível pensar o cientista fora de sua comunidade, ok? Então, temos que pensar o cientista dentro de sua comunidade. E como ele vive em tensão, né? Ou seja, para se afirmar dentro da comunidade e depois, né, da comunidade para o grande público, para a grande sociedade. Mas primeiro teria que se afirmar dentro da comunidade, dos seus pares, né? Dos cientistas. Por exemplo, historiadores têm que ter visibilidade e afirmação dentro da comunidade dos historiadores, né? E posteriormente essa visibilidade ela se espalha quando a comunidade dá o respaldo de que aquilo que ele produz de fato é um conhecimento histórico. Okay? De acordo com as regras metodológicas e as regras do campo da história. Então, para isso, é preciso, para os relativistas, construir instrumentos de mediação. Ok? Mediação. Levar em consideração que essa subjetividade do cientista e da comunidade, ela move a ciência, né? Então, fazer vista grossa ou dizer que isso não existe, de fato, é você não compreender, para os relativistas, a produção da ciência, o impacto e como isso vai se dar ao longo da sua própria história. Logicamente que a gente já está falando aqui para vocês que os relativistas eles procuram analisar a ciência na temporalidade. Então, eles não são atemporais, ok? Eles se aproximam da história, da antropologia, da sociologia, para compreender a ciência e a produção da ciência. Então, ainda traz aquela ideia de que a medida das coisas é o homem, né? Então, é uma frase, né, que remonta a Protágoras, o grego Protágoras, que os relativistas ainda incorporam muito ela para pensar que tudo que se produz é mediado justamente pela subjetividade e pelas escolhas dos homens, né? E essas escolhas e essas medidas não são de caráter universal, mas particular, ok? Mas se coloca pela comunidade, pelos pares, enquanto universal. E os pares e a comunidade procuram defender essas características como universais, né? E compreender que essas características ditas universais são impostas por determinado grupo, é compreender também que elas podem ser derrubadas e podem ir para o seu lugar novas características, porque elas são construções históricas e sociais, né? Elas não são categorias absolutas como os acionalistas pensavam, não é? Porque aí ele se aproximava muito da dogmática religiosa. Então, os relativistas, eles estão justamente indo contrário a essa perspectiva. Então, a investigação psicológica e sociológica é de fundamental importância
para compreender a construção da ciência, né? Nós temos aqui, né, alguns desenhos para vocês compreenderem a radicalidade dessas duas visões, né? Porque o relativismo também extremo pode nos levar a dizer que não existe verdade e não existe ciência. Então, tudo é subjetividade. Então, é importante ponderar também que há critérios, né? Há critérios. Por exemplo, aqui nessa primeira nós temos penso, logo existo, que é o Descartes, né? Racionalista. Minha res cogitans é tudo que eu posso garantir que existe. Toda resistência pode ser mera ilusão de minha mente, né? Tudo que meus sentidos me mostram podem ser apenas as ilusões criadas por um gênio maligno para me atormentar. Por exemplo, qual o seu argumento contra isso? Negue as res caniones, então, aí, né? Aí a crítica aí, né, é que, por exemplo, quando você nega a existência de algo, né, a existência de algo é concreto, aí ele vai dizer, olha, então negue, né, esse canhão. Aí quando eles negam o canhão é justamente alguma coisa concreta, física. Então seria justamente uma crítica aos relativistas, né, aos relativistas, que criticam, às vezes, ao extremo essa ideia de verdade, e às vezes colocam que tudo é discurso, não é? Não é à toa que, na ciência histórica, alguns historiadores ficaram bastante preocupados com esse extremismo relativista, aonde chegou ao ponto, né, de defenderem um tipo de história sem sujeito, né? Os historiadores, não existe, né? Então, nós precisamos analisar as experiências, né? Os sujeitos históricos. Então, e o Rothschild, ele vai tentar resolver, vai ser um dos que vai tentar resolver essas questões, ok? Aqui nós temos outro, né? Meu Deus, eles não usam roupa. E aí os nativos, olha, eles não usam penas, né? Então, cada um pensa na sua visão, aquilo que lhe interessa, né? E não há diálogo, não há a construção de algo em comum, não é? Algo em comum. Algo em comum. Então, às vezes isso acontece, né? Entre os relativistas e também entre os racionalistas, onde cada um fica no seu quadrado e não há algo em comum. Agora, logicamente, que os racionalistas, como eles constroem parâmetros, né? Você tem que se adequar a esses parâmetros. Quando você não se adequa, você é marginalizado e excluído, né? Aqui os relativistas constroem, cada grupinho constrói o seu parâmetro. Mas aí a questão é que não há um diálogo, uma aproximação entre esses grupos para tentar construir algo em comum, não é? É assim que vemos a nossa ciência moderna, né? Aí eles olham, né, o modelo de herói bombado e tal, aí do outro lado, e assim que o universo vê a nossa ciência moderna, ou seja, a gente olha para a ciência tentando exaltar, olha, nós conseguimos um progresso, né? E quando o universo olha, a nossa ciência, o nosso saber, ele é um bebê, não é? Um bebê chorão que está apenas iniciando, né? Então, a ideia, nós temos humildade de que a gente não é o dono da verdade, que a gente não sabe de tudo e que a gente sabe um pouco, um pouquíssimo, milésimo de milésimo, né, desse universo, desse saber que é amplo, né? Que nós estamos sempre buscando mais, né? Porque precisamos. Então, veja,
Vamos ver agora como eles olham o Lakatos como racionalista. O Lakatos faz uma crítica ao relativismo, né, destacando que há valores centrais, né, na pesquisa científica e para os cientistas. São esses valores que demarcam a história e a filosofia da ciência. Então, uma frase que eu retirei lá do livro que eu mostrei para vocês, né, a tradução minha. O problema central da filosofia da ciência e da história da ciência é o problema de explicar as condições universais sobre as quais uma teoria seja científica, né? Especialmente da filosofia da ciência. Então, verificar essas condições universais, essas características universais, que podem dizer, bem, esse saber que foi construído é ciência e esse saber não é ciência, né? Então, há critérios universais. Então, são esses critérios universais que demarcam, né, o saber científico e o diferencia, por exemplo, do saber religioso. Para ele, sem critérios de racionalidade, se torna, portanto, dogmático, se torna-se religião. Mas nós já falamos para vocês que esses critérios racionais acabam sendo dogmas, né? Não religiosos, mas dogmas racionais, idealistas, que demarcam justamente o que é e o que não é algo, né? Elemento esse de uma identidade para a ciência e para o conhecimento científico, ok? Por isso, né, ele vai dizer que na defesa desse saber científico se deve utilizar justamente desses critérios racionais. Ainda hoje, né, nós utilizamos esses critérios racionais, ok? Que demarcam justamente a ciência. Então, nas disciplinas de metodologia, vocês têm na graduação, o professor passa justamente esses critérios racionais ligados ao campo de investigação de cada um de vocês. E são esses critérios racionais que vão ser avaliados, por exemplo, pela banca de defesa da monografia, dissertação e tese, né? Então, vocês devem se adequar a esses parâmetros. E a proposta dele seria justamente utilizar a metodologia dos programas de pesquisa científica para justamente construir um conhecimento científico que consiga se livrar do relativismo, ok? Do relativismo, mas levando em consideração também alguns elementos importantes para compreender o cientista e o seu campo de pesquisa. Então, ainda ele afirma a ideia de que o objetivo da ciência é encontrar a verdade, né? Ainda ele coloca os critérios universais como elementos fundamentais de julgamento. Então, a proposta é construir conjecturas testáveis, né? O confronto com a história da ciência. Então, veja que essa conjectura testável vai fazer com que ele saia do mundo ideal, né, racionalista extremista, e ele tente verificar esses elementos concretos a partir da aproximação com a história da ciência. O Lakatos, de fato, quer fazer uma crítica aos relativistas, né, e dizer que, olha, nós racionalistas também podemos e sabemos da importância da aproximação com a história da ciência para olhar, criticar, né, o próprio campo, a própria construção do saber, ok? Então, é preciso saber, portanto, da história da própria ciência, né? História da matemática, a história da física, especialmente, por exemplo, da mecânica, da teoria das cordas, para tentar construir o saber. Mas veja, essa concepção de história da ciência do Lakatos ainda é uma perspectiva de uma história da ciência progressista, linear, não é? Aonde
é preciso saber do passado para ter o suporte para construir algo novo a partir do já incorporado anteriormente, né? Como a gente tivesse, como se os autores é, nos tivesse deixado um legado, né? E esse legado é fundamental ter esse conhecimento para a construção e o progresso da ciência, né? Então a ideia dele é muito ligada a essa ideia de progresso da ciência. Então, isso nos ajuda, né, para ele, a reabilitar alguns programas que no passado foram desenvolvidos e hoje não eram mais desenvolvidos, né, foram esquecidos. Como? Muitas vezes os grupos de investigação acabavam sumindo, né, com a morte dos investigadores, a falta de financiamento. Então, às vezes, se tem programas de investigação que eram de bastante importância, mas faltou naquele momento financiamento que favoreceu o seu desenvolvimento, né, a sua existência. E saber da existência desses programas por meio da história da ciência é tentar reabilitá-los, né? É por meio de uma concepção mais contemporânea de ciência, né, e de todo equipamento científico atual que na época não existia. Então, esse elemento dele de reabilitar programas é um elemento também bastante interessante, né? Haja vista que alguns programas que foram exterminados, que foram fechados no passado, advém justamente de tensões e conflitos políticos de afirmação científica de grupos, né, cientistas, e não necessariamente porque a sua pesquisa era boa ou ruim, né? Não era esse julgamento, mas proveu justamente de tensões políticas, né? Então, tiveram grupos que produziam pesquisas bastante importantes, mas não tinham financiamento, não tinham visibilidade, né? Então, retornar essa pesquisa é de fundamental importância para o desenvolvimento da ciência hoje. Um elemento importante é justamente a metodologia que o Lacan vai colocar, né? Que a metodologia é o espaço onde a gente vai indagar. Indagar os nossos suportes metodológicos, teóricos, ok? As nossas certezas, né? Vai verificar se nossas hipóteses elas são viáveis ou não. Então, por exemplo, no caso do Lacan, ele dá um exemplo da física enquanto paradigma da racionalidade, né? Mas, logicamente, que quando ele postula a questão da física, é por causa de toda a construção teórica, né, dos físicos, né, e a sua visibilidade na própria história da ciência, né? Newton, né, e outros que vão, de fato, modificar a forma de se fazer ciência, a ciência moderna. O outro autor é o Thomas Kuhn, né? Colocado como relativista, né? Colocado como relativista, e o Lacan colocado como racionalista. Então, o Thomas Kuhn vai dizer, olha, há critérios de avaliação, e esses critérios são construídos pela comunidade científica, não é? Não é construído, não são critérios que estão no mundo ideal, absolutos, não é? Universais, mas são critérios construídos pela comunidade, né? Por isso, né, nós temos aí, ele vai elencar alguns desses critérios. A questão da precisão de previsão, o equilíbrio entre os assuntos esotéricos e cotidianos, o número de problemas resolvidos, a simplicidade, o escopo e a compatibilidade com outras especialidades. Então, seriam, para ele,
esses critérios, alguns dos critérios que cada comunidade ela vai colocando outros a partir da sua especificidade de investigação. Então, ele vai dizer, olha, os elementos psicológicos, sociológicos, eles são de fundamental importância para a construção da ciência, né? Da ciência. Para isso, né, é preciso ter o assentimento da comunidade, por isso ainda as bancas de defesa, né, os pareceristas ad hoc em revista, é justamente assentimento da comunidade, né? Então, quando você não tem esse assentimento da comunidade, a sua pesquisa não é reconhecida na comunidade. Você pode até mesmo ficar rico, né, com um livro, porque as pessoas compram, mas se a sua comunidade científica não reconhecer que aquela obra, de fato, provém, está dentro dos parâmetros das regras científicas do seu campo de investigação, você não vai ser reconhecido, né, pela comunidade. Então, se você não, hoje, né, hoje é possível, se você não está interessado nesse reconhecimento, né, você está vendendo aí seu livro, já está rico, milionário com o seu livro, ok. Mas lembre que, para a comunidade, né, você vai ser mal visto, né, mal visto. Então, é o dilema que muitos passam, por exemplo, quando não querem mais escrever uma escrita científica ligada a esses parâmetros e regras das comunidades e passam a escrever um tipo de literatura visando apenas a comercialização, né? E aí a comunidade científica começa a criticar, né? Porque quando você tem uma visibilidade enquanto cientista que produz determinada ciência, e passa a produzir determinada literatura, as pessoas vão consumir essa literatura olhando você enquanto cientista, enquanto aquele que produziu um conhecimento, né, um conhecimento fundamentado por meio de uma pesquisa. E aí, quando você constrói um tipo de literatura que é muito imaginativa e não tem respaldo científico e não está dentro das regras, as pessoas não vão compreender isso. Elas vão ler como se fosse lendo aquele outro material e vão reproduzir, né? Não vão ter um olhar crítico em relação a isso, justamente porque olham para o seu lugar social enquanto cientista, o seu status enquanto cientista, né? Então, às vezes, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, as implicações éticas da profissão, né? Porque a maioria da população não vai saber diferenciar esses elementos tão técnicos dos vários campos científicos, ok? E a aproximação que ele vai fazer da cultura e da história. Da cultura e da história. O Lakatos, ele considera a história da ciência como fundamental para ver aqueles programas que não foram, que morreram, né, que foram, acabaram lá no passado. Mas o Tomo Culto tem uma perspectiva histórica muito mais ampla, ok? Muito mais profunda. Não na perspectiva de progresso, né, somente, mas uma perspectiva histórica que dialoga com a cultura. E isso faz com que se amplie essa concepção teórica, como também metodológica de pensar a ciência dentro do olhar histórico, né, e do olhar cultural. E aí nós temos aqui uma citação
do Thomas Kuhn tirado da estrutura das evoluções científicas. O conhecimento científico, como a linguagem, é intrinsecamente a propriedade comum de um grupo, ou então não é nada. Para compreendê-lo, será necessário que saibamos as características especiais dos grupos que a criam e usam. É aquilo que eu estava comentando para vocês, né? Então, Kuhn, será que ele é relativista mesmo, né? Será que o Lakatos é racionalista mesmo? Lembrem que essas definições muitas vezes são impostas a esses autores, né? E às vezes são colocadas justamente para colocar as suas reflexões nessa posição extremada e tentar desmerecer a sua produção científica. Então, é sempre importante a gente compreender que, por mais que o Kuhn tenha algumas posições relativistas e o Lakatos racionalistas, nós não podemos achar que eles são extremados, né? Mas eles tentam, de certa forma, resolver os problemas existentes em seus campos de pesquisa, né? Por exemplo, o Thomas Kuhn tem a ideia da crença do progresso científico, né? A crença no progresso científico, que é um elemento muito presente dos racionalistas. Então, só para quebrar com esse negócio, bem, ele é relativista, mas ele tem aí a crença no tal do progresso científico, ok? Então, veja, o Kuhn, ele pensa esses paradigmas que são competitivos, mas paradigmas também têm critérios universais, ok? E esses critérios universais são no sentido de que o grupo, ele constrói esses critérios e ele defende para a sociedade enquanto universal. É aquilo que eu falei para vocês. A questão é que o Kuhn, ele dá visibilidade a isso. Ou seja, é preciso que os outros pesquisadores da comunidade compreendam que é esse processo, né? Porque quando não se coloca de forma clara para a comunidade que isso acontece, né, pensa-se que esses critérios universais são criados por uma entidade abstrata, absoluta, e que apenas os intelectuais e cientistas acatam, né? Então, não é construído por homens, né? Então, ele coloca justamente que é necessário colocar de forma clara para a comunidade como esses critérios universais eles são construídos, quem constrói o problema que é embasado esses critérios universais, problemas, né? Então, há uma verdade definida, ele questiona. Logicamente que a forma como se constrói o saber científico tem como base as teorias, né, as escolhas teóricas. Então, quem faz essas escolhas teóricas, né? São os cientistas, né? São as comunidades. Então, como diferenciar a ciência e a não ciência, né? Veja, tanto Kuhn como Lakatos, eles afirmam que a ciência é superior, ok? A ciência é superior do senso comum porque ela proveu de método de investigação, né? De pesquisa, de catalogação, de vários cientistas que se reúnem para discutir determinada temática. Então, não seria uma voz individual, solitária, não é? Então, por mais que a subjetividade se constrói critérios, né? Critérios entre o grupo para tentar, né, de certa forma, equilibrar os interesses pessoais em relação aos interesses coletivos, né? Então, o Kuhn vai dizer, né, e a gente está colocando aqui só para quebrar a ideia desses quadradinhos, dizer que ele é relativista, dizer que Lakatos é racionalista. Até que ponto, né? Então, não podemos também olhar ele de forma extremista. E aí o Kuhn vai dizer, olha, nós não podemos abrir a porta ao reino da fantasia. Então, muitos, quando falam sobre os relativistas, justamente dizem que eles abrem essas portas, né, ao mundo da fantasia, imaginário. Aí o Kuhn vai dizer que não, ok? O Kuhn vai dizer que não.
né? Porque a ciência não é fantasia, né? Não é literatura de ficção, ok? Então, ela provém de metodologias, ela provém de escolhas, né? Ela provém de critérios construídos pela comunidade, ok? Pela comunidade. Então, comunidade dos cientistas. Então, não se pode, né, abrir a porta ao reino da fantasia, porque tanto Kuhn como Lakatos, eles sabiam das implicações éticas, morais, né, sociais, econômicas das ciências, né? Então, eles sabem que justamente, né, se alguém ou algo for falado de forma equivocada, né, as implicações, o impacto disso na sociedade vai ser muito grande, ok? Muito grande. E que a maioria das pessoas não conseguem ter olhar técnico em relação à ciência, né? Então, apenas, às vezes, consomem, fazem determinada crítica a partir, né, das suas leituras, a partir da sua compreensão, mas não se tem um olhar técnico, né? Por exemplo, o historiador vai ler um físico, né? Pode até criticar o físico, mas ele não vai ter um suporte muito profundo para essa crítica, porque ele não tem um embasamento técnico da área, ok? Mas se o historiador ele foi inventado e estudar a história da física, né? História da física, pois ele vai ter que se aproximar desses instrumentos técnicos. E aí já é outra coisa, né? Aí, de fato, ele vai ter que estudar, né, esses elementos técnicos para compreender, basicamente fazer um curso de física, né, para tentar compreender esses elementos bem específicos da área para fazer a história, né, a história da física, um elemento da história da física, né, específico. Então, é, por hoje era isso, pessoal. Eu agradeço, o vídeo ficou um pouco longo, mas esses elementos são bastante instigantes de discussão. Eu recomendo que vocês baixem esse material, esses livros, leiam, ok? Leiam e vejam como eles são importantes para vocês fazerem as suas escolhas metodológicas, né, e produzirem o saber científico, ok? Então, era isso, obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo encontro, quando vamos pensar, né, um pouco dos olhares teóricos da história social da pobreza, ok? Grande abraço a todos e até o próximo encontro.